Bom, pessoal, nossa aula 14 da disciplina de História das Relações Internacionais da Guerra Fria. Eu acho que foi uma cadeira extremamente satisfatória, imagino que tenha sido também boa para vocês. Hoje, então, vamos tratar a respeito do mundo pós-Guerra Fria, mas antes eu queria comentar com vocês sobre a nossa prova, que já encaminhei para vocês no final de semana. Quero falar sobre ela a partir de agora, né? Então, aqui, como vocês sabem, tem um cabeçalho, né? Prova de História das Relações Internacionais da Guerra Fria. Os textos que eu acho que são os mais importantes são do Hobsbawm, Era dos Extremos, do Eric Kissinger, Diplomacia, e do José Flávio Sombra Saraiva, o famoso livro dele, Relações Internacionais, Construção do Mundo Liberal e Globalização. Bom, pessoal, então a prova consiste de 4 questões dissertativas, né, discursivas. O valor de cada uma das questões vale 5 pontos, então vocês vão escolher apenas 2, né? 2 questões que vocês vão escolher das 4 questões. Eu estendi, né, em relação à primeira prova, para 60 linhas, né? E todas aqui as informações que vocês também já estão cientes, né? Ampliei aqui um critério de correção, né? A clareza textual, a profundidade da resposta e o domínio do tema. Novamente, repito que a prova também pode ser em dupla. Aqui a primeira questão, então, pessoal, vamos fazer a leitura. É provável que as consequências do fim da Guerra Fria tenham sido enormes, de qualquer modo, mesmo que ele não coincidisse com uma grande crise na economia capitalista e com a crise final da União Soviética e seu sistema. Com o mundo do historiador é o que aconteceu e não o que poderia ter acontecido se tudo fosse diferente, não precisamos levar em conta a possibilidade de outros roteiros. O fim da Guerra Fria provou não ser o fim de um conflito internacional, mas o fim de uma era, não só para o Oriente, mas para todo o mundo. Há momentos históricos que podem ser reconhecidos mesmo entre contemporâneos, por assinalar o fim de uma era. Os anos por volta de 1990 foram uma dessas viradas seculares, mas embora todos pudessem ver o que é antigo mudar, havia absoluta incerteza sobre a natureza e as perspectivas do novo. Então, uma famosa sentença do Hobsbawm no livro Era dos Extremos, ano de 95, página 252. Então, aqui a pergunta. Como operador das relações internacionais, o termo operador das relações internacionais geralmente se refere a um profissional formado em relações internacionais, também conhecido como internacionalista. Esse profissional é responsável por analisar, planejar e gerenciar as interações e negociações entre diferentes países, organizações, empresas e instituições em um cenário global. Discorra sobre os reflexos geopolíticos e geoeconômicos da Guerra Fria nos dias atuais. Pessoal, achei essa questão importante para vocês conseguirem escrever tudo que a gente discutiu nessa disciplina, desde lá do princípio, né? Falando a respeito da estratégia de contenção, falando sobre como os Estados Unidos se relacionariam com a União Soviética, de como o mundo foi sendo gestado durante toda a Guerra Fria. Então, essa questão é uma questão bem geral e bem interessante, né? Porque vocês podem, então, falar um pouco sobre o impacto, os reflexos da Guerra Fria nos dias atuais. Vocês podem, por exemplo, tratar a respeito das grandes potências, Estados Unidos, a Rússia, a União Europeia, o próprio Brasil, né? Pegar essa perspectiva de lá do contexto da Guerra Fria para os dias atuais e discutir essa questão também, né? Geopolítica, essa questão geoeconômica de regiões geoestratégicas que continuam importantes, vitais, né, para a gente discutir em termos de RI. Então, é uma questão bem geral, 60 linhas, dá para fazer uma redação bastante interessante, um texto bem interessante, né, a respeito dessa questão. Então, é uma questão bem geral para sentir o impacto, né, dessa disciplina, da literatura que a gente tratou, né, vocês fiquem também bem livres para buscar outras fontes. Segunda questão, pessoal, leia as 2 sentenças abaixo e discorra sobre a derrota dos Estados Unidos no Vietnã, levando em consideração 2 elementos da análise, mídia e opinião pública. Então, esses 2 pontos são importantes, esses 2 fatores são importantes. Vamos lá, a primeira frase. A frase, a guerra do Vietnã foi vencida em cada imagem, não é uma citação literal comum, mas sim uma síntese interpretativa que ilustra o papel crucial da mídia e da opinião pública na derrota dos Estados Unidos no conflito. E a segunda, do Kissinger, a prova de uma sociedade é ser capaz de vencer suas diferenças e buscar objetivos comuns, e ser capaz de ver que a sociedade floresce com reconciliações e não com os conflitos.
os estados não passaram, na verdade, desculpe, pessoal, seriam os Estados Unidos. Os Estados Unidos não passaram nessa prova, ficou errado aqui. Mas, então, pessoal, é para vocês falarem sobre a questão da Guerra do Vietnã e por que os Estados Unidos foram derrotados na Guerra do Vietnã. E levando em consideração nesse texto a mídia e a opinião pública. Nós tivemos um privilégio de discutir a respeito disso, e eu chamei a atenção de vocês que os Estados Unidos perdeu muito essa guerra, muito em virtude desses dois elementos, mídia e opinião pública. Né? A imagem de jovens norte-americanos nos sacos pretos, voltando para os Estados Unidos, isso vai comover a opinião pública norte-americana, principalmente a academia, intelectuais, artistas, que vão pressionar para que os Estados Unidos saiam da guerra. Então, é uma questão também bastante interessante para vocês discutirem esses dois grandes elementos, né, de análise, as duas categorias, mídia e opinião pública, na influência da derrota dos Estados Unidos na Guerra Fria. Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Algum comentário? Alguma observação? Não? Perfeito. Prosseguimos aqui com a terceira questão, então, pessoal. Terceira questão, por que Gorbachev é visto como um estranho colaborador na queda da União Soviética? Discorra. Também uma questão bem direta, bastante objetiva, que foi o que nós falamos na semana passada, né, pessoal? De acordo com o Joseph Nye, no livro Cooperação e Conflito nas Relações Internacionais, o que ele diz, pessoal? Que, como causa principiante, nós temos Gorbachev, junto com a questão da política da perestroika e da glasnost. O nosso querido Bernardo, que também falou na semana passada, ele também falou muito, ele fez várias referências a respeito disso, citou até a obra do Vizintim, citou outras obras, dizendo, né, a respeito dessa questão, né, do Gorbachev ser uma causa principiante, né, para a queda da União Soviética. Nós tivemos também uma colaboração de alguns colegas que disseram, mas é muito reducionismo de análise, então também vocês podem, em certa medida, problematizar sobre essa causa principiante, de acordo com o Nye, sobre o papel do Gorbachev. Embora também, pessoal, tem que chamar a atenção de vocês que o Kissinger disse, olha, se não existisse Mikhail Gorbachev, provavelmente a Guerra Fria poderia se estender por mais 10 anos, ou por mais tempo. Né? Então, também na visão do Kissinger, o Gorbachev tem um papel muito importante, muito proeminente, né, nessa queda da União Soviética, justamente tanto pela perestroika, tanto pela glasnost. E também ele tem uma visão muito mais ocidentalizada, né, em relação à ideia da União Soviética. Mas foi muito do que quem teve a oportunidade de assistir a aula da semana passada, a gente falou muito a respeito disso. Mas essa terceira questão também é bem interessante, para falar sobre a figura do sujeito, a figura do indivíduo nos fenômenos das relações internacionais. E, por fim, a última questão, a quarta questão, por que a Guerra Fria acabou? Né? Essa é uma pergunta importante, que foi basicamente a discussão que nós tivemos na semana passada, e, emendado com ela, que papéis o poder brando, né, o soft power, e o poder duro, o hard power, desempenharam. Então, muito do texto que a gente discutiu, que foi o texto do Joseph Nye na semana passada, os slides que a gente tratou na semana passada, fala um pouquinho a respeito disso, né? E interessante, né, as duas perspectivas teóricas que são contempladas, né? Tanto a visão construtivista quanto a visão realista. A visão construtivista no que tange ao poder brando, o soft power, e a visão realista no que em relação ao hard power, né? Interessante também essa quarta questão. Bom, enfim, pessoal, essa é a nossa prova, acho que está bem tranquila para vocês fazerem. Caprichem no texto, escrevam mais, não sejam tão enxutos, né, burocráticos na resposta. Eu espero que vocês possam responder bem essas questões. Certo, pessoal? Algum comentário em relação à prova? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Não? Então vamos, pessoal, vamos então ao nosso encontro de hoje, falando sobre o mundo. Obrigado, Gabi. Falando então sobre a questão do mundo pós-Guerra Fria. Vou aqui preparar nosso slide aqui. Maravilha, pessoal. Vamos lá, então.
Bom, pessoal, nós tivemos, então, a oportunidade nessa disciplina de discutir sobre, por exemplo, eu fiz até na semana passada uma verdadeira revisão, né, de todos os pontos que a gente tratou, né, desde a questão do final da Segunda Guerra Mundial, os escombros da Segunda Guerra Mundial, o início da Guerra Fria, a formulação da estratégia de contenção, todos os passos até a doutrina Truman. Falamos sobre a questão de quem começou a Guerra Fria, as três visões, né, a visão tradicionalista, a visão revisionista, a visão pós-revisionista. Fizemos uma breve discussão a respeito disso na semana passada, e fomos falando sobre todos os fenômenos das relações internacionais relativos à Guerra Fria nessa disciplina. Né? Falamos sobre a Guerra da Coreia, depois falamos sobre a crise de Suez, falamos sobre a crise de Berlim, discutimos sobre a crise dos mísseis, falamos sobre a Guerra do Vietnã, depois a gente falou sobre a doutrina Nixon, chegamos, então, depois sobre a Guerra do Vietnã, e depois, enfim, falamos sobre Ronald Reagan e o desfecho da Guerra Fria, que foi a temática da semana passada, né, que a gente falou, então, sobre o fim da Guerra Fria. Na aula de hoje, então, como já tinha pretendido com vocês, desde o início dessa disciplina, é mais ou menos fazer aqui um voo panorâmico sobre o mundo pós-Guerra Fria. Né? É basicamente esse o desafio na nossa aula de hoje, e caso alguém queira participar, comentar alguma coisa, vai ser legal a gente ter esse nosso debate, pessoal. Vamos lá, então, mundo pós-Guerra Fria. Aqui, então, esse primeiro tópico, eu falo o seguinte: a queda do Muro de Berlim, o desaparecimento da União Soviética e o fim do conflito leste-oeste trouxeram uma mudança do paradigma de funcionamento do sistema internacional. Na verdade, eu deveria consertar essa frase. Na verdade, seriam vários paradigmas que a gente poderia pensar nessa mudança desse mundo bipolar para um mundo, para alguns autores, multipolar, para outros autores, unimultipolar, né? Mas são vários paradigmas. A gente poderia pensar também, internacionalista, sobre a questão das perspectivas teóricas. Durante o período da Guerra Fria, sem sombra de dúvida, o realismo e principalmente o neorrealismo foram abordagens teóricas muito válidas para analisar os fenômenos relativos à Guerra Fria. Mas quando a Guerra Fria chega ao fim, pessoal, tanto a perspectiva realista quanto a perspectiva neorrealista ainda são importantes, são fundamentais, fazem parte do mainstream das relações internacionais, sem sombra de dúvida. Só que muitos dos fenômenos que começam a pulular nos anos 80, nos anos 90, o realismo e a perspectiva neorrealista não conseguem explicar. E como vocês sabem, acompanharam uma disciplina de teoria das relações internacionais, novas abordagens teóricas começam a aparecer, começam a surgir diante desses novos desafios, diante desses novos temas transnacionais. Então, o tema do terrorismo, o tema dos direitos humanos, do meio ambiente, diversos temas começam a surgir, a aparecer. E tanto a perspectiva realista quanto a perspectiva neorrealista não vão conseguir explicar de forma satisfatória, de forma correta, adequada esses novos fenômenos. Então começam a surgir teorias chamadas pós-positivistas, que vocês já estão bastante familiarizados, uma teoria, a perspectiva construtivista, a perspectiva pós-modernista, a perspectiva feminista, né, meninas? Então, uma série de perspectivas pós-positivistas que começam a questionar, a criticar esse positivismo nas relações internacionais. Pessoal, muito isso em virtude desses novos fenômenos, principalmente esses fenômenos, esses temas transnacionais, né, que ganham relevância, que ganham força. Uma outra questão também que eu queria provocá-los é em relação aos atores internacionais. Durante praticamente todo o século XX, a gente viu que o Estado sempre foi o principal ator, o principal protagonista no sistema internacional. Mas é muito curioso, pessoal, que a partir dos anos 60, dos anos 70, nos anos 80, novos atores internacionais começam a ganhar força, relevância. Não somente as organizações internacionais, mas também as forças transnacionais, pessoal, os atores não estatais. Vários fenômenos das relações internacionais, os atores não estatais ganham muita relevância. Vocês vejam que interessante, né, pessoal, durante a semana acadêmica, principalmente naquela palestra de abertura, né, que eu pude
ter o privilégio de acompanhar. Praticamente, o nosso palestrante destacou o quê? O fenômeno das relações internacionais, em que os atores não estatais têm muita importância, têm muita relevância. E, de fato, os estados, naquela questão estrutural e conjuntural que ele analisou, já tem uma relevância menor. Então, veja, a própria questão dos atores não estatais, com esses novos desafios, esses temas transnacionais, também ganham cada vez mais prestígio. Então, esse é um ponto também muito importante, pessoal. Essa relevância dos estados também ficando cada vez menor em muitos dos fenômenos das relações internacionais. Então, veja, pessoal, essa variável dos atores não estatais, ela não pode ser desprestigiada, ela tem que ser levada, evidentemente, em consideração. Pessoal, tranquilo até o presente momento? Estou indo muito rápido aqui na minha análise. Tudo bem? Podemos prosseguir? Maravilha, Giovana. Obrigado aí pelo feedback. Vamos prosseguir, então, pessoal. Muito bem, Eduardo. Obrigado. Pessoal, então são vários paradigmas que modificam nas relações internacionais com o desfecho da Guerra Fria, nesse mundo pós-Guerra Fria. Uma coisa que queria chamar a atenção de vocês, pessoal, os conflitos que começam a acontecer no mundo pós-Guerra Fria, principalmente nos anos 90, são conflitos, guerras civis. Trago aqui um número só para vocês terem uma ideia. Dos 116 conflitos que ocorreram entre o fim da Guerra Fria e o início do novo século, ou seja, o século XXI, pessoal, 89 dos 116, 89 foram puramente intraestatais, ou seja, foram guerras civis, que estão acontecendo, na sua grande maioria, pessoal, no continente africano. E somente 20 foram interestatais, ou seja, entre estados, com intervenção estrangeira. Né? Esse é um ponto muito interessante, pessoal. Então, o mundo pós-Guerra Fria não vai ter essa característica de ser confronto entre estados. Vai ser praticamente conflitos intraestatais, conflitos internos, conflitos, guerras civis. Isso vai ser uma característica, então, também do mundo pós-Guerra Fria. Então, veja também como o paradigma de funcionamento ele também se modifica desse mundo da Guerra Fria para esse mundo pós-Guerra Fria. Né? Esse também é um ponto muito importante. E, novamente, reitero aqui, pessoal, atores não estatais participando, principalmente também desses conflitos intraestatais. Né? Aqui, então, nesse segundo tópico, pessoal, polaridades indefinidas, é um pouco das discussões que os autores dizem o seguinte: é difícil definir qual é a polaridade desse mundo pós-Guerra Fria. Os autores mais importantes, como Nye, entre outros, vão dizer, não, na verdade, na realidade, nós estamos vivendo num mundo multipolar. Só que aí começa uma discussão muito interessante, principalmente no Nye, que os três tabuleiros, né, pessoal? Porque a gente tem que analisar as relações internacionais a partir de uma visão tridimensional em três tabuleiros. O primeiro tabuleiro, político e estratégico. O segundo tabuleiro, o tabuleiro econômico. E o terceiro tabuleiro, o tabuleiro ideológico. Que, na verdade, então, os conflitos e cooperação nas relações internacionais aconteceriam nesses três tabuleiros. E que a gente poderia verificar, nesse sentido, uma certa multipolaridade. Mas há autores, pessoal, muito mais hard, muito mais realistas, que dizem o seguinte: na realidade, nós vivemos um cenário, ou melhor, uma polaridade híbrida, né? Que seria, então, caracterizada por uma unimultipolaridade. Os Estados Unidos como uma grande superpotência, e na visão do Samuel Huntington, a superpotência solitária, e várias potências regionais. Potências na Europa, potências na América Latina, na Ásia, na África, e então seria mais ou menos esse o cenário. Estados Unidos como superpotência solitária e outras potências regionais atuando, né, sendo aqui meio redundante, na sua região geoestratégica. Então, isso, na visão de alguns autores, seria um cenário híbrido de unimultipolaridade. Aqui, muito curioso, pessoal, esse terceiro tópico é do Celso Laffer, então, trazendo aqui um pouco da perspectiva jurídica das relações internacionais. Então, na visão do Celso Laffer, esse mundo pós-Guerra Fria, ele convive entre as forças centrípetas de globalização e as forças centrífugas de fragmentação. Então, o mundo pós-Guerra Fria, na visão do Celso Laffer,
teria, então, essas duas realidades se chocando. Forças centrífugas de globalização, ou seja, a globalização econômica, mercados se consolidando, a União Europeia se consolidando, novos mercados emergentes se consolidando, mas, ao mesmo tempo, havendo forças centrífugas de fragmentação, estados tendendo a serem mais solitários, estados tendendo a ser mais isolacionistas, estados negando essa globalização. Então, há momentos, por exemplo, durante o mundo pós-Guerra Fria, que os Estados Unidos confrontam muito a ordem internacional. Eles atuam e promovem intervenções estrangeiras sem, por exemplo, o consentimento da Organização das Nações Unidas. Então, sendo um pouco o pilar de fragmentação nesse mundo, né? Então, aqui, por exemplo, nesse último tópico desse primeiro slide, a gente pode entender, então, esse mundo pós-Guerra Fria em múltiplas instâncias e fóruns, e que vão abranger esses três campos, né? O campo estratégico militar, o campo de valores e o campo econômico. Foi mais ou menos o que eu acabei de dizer para vocês agora há pouco, né, pessoal? Os três tabuleiros. Aqui, pessoal, eu chamo muita atenção de vocês que já ingressaram no mundo da pesquisa, no mundo da ciência, no mundo dos ensaios, dos artigos, é sempre tentar pensar as relações internacionais nessa perspectiva, bem complexa e multifacetada, não apenas numa perspectiva campo de estratégico militar, mas enxergando também as relações internacionais, né, nesses três campos. Tentar visualizar as relações internacionais nesses três campos, o campo estratégico militar, o campo de valores e o campo econômico. Eu acho que esse é o grande desafio para nós, internacionalistas, saber fazer essa análise, né, em múltiplas instâncias, em múltiplos fóruns. Né? Esse é um ponto importante. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Podemos prosseguir? Vamos lá, então. Sim, professor. Obrigado, Lucas. Aqui, pessoal, nesse segundo slide, só um único comentário em relação à matéria econômica, que o que vai ser um pouco esse mundo pós-Guerra Fria? Não vai ser mais marcado sobre conflitos de concepção. Vou repetir, não será mais marcado, caracterizado por conflitos de concepção. E sim, pessoal, por conflitos de interesse. Então, essa terminologia eu acho muito legal, pessoal, para a gente utilizar nos nossos textos, nas nossas reflexões. Então, o mundo da Guerra Fria é muito marcado, caracterizado por conflitos de concepção. O mundo pós-Guerra Fria não, já seria caracterizado por conflitos de interesse, e basicamente esses conflitos de interesse é o que marca hoje essas competições econômicas, essas competições geoeconômicas entre as grandes potências, entre as potências regionais, né? E isso é mais ou menos esse mundo que nós estamos vivendo hoje no século XXI, né? Então, aqui, então, veja que curioso, né? Está ganhando ou perdendo numa dada situação de mercado. Então, quando a gente analisa, por exemplo, esse ano de 2025, o tarifaço de Donald Trump, a gente pode pensar nessa perspectiva de conflitos de interesse, né? Esse é um ponto bastante curioso. Não sei se vocês leram, acompanharam o New York Times, né, dizendo que foi, por exemplo, já que eu fiz citação em relação ao tarifaço, dizendo que foi uma vitória do Brasil, foi uma vitória do Lula, foi uma vitória da diplomacia. Vocês devem ter observado que na semana passada, praticamente a narrativa bolsonarista dizia que não, foi por fator interno, a questão da retirada, da remoção dos 40%. Veja que um dos principais jornais dos Estados Unidos, embora muitos apregou, né, o New York Times, um jornal democrata, disse que foi uma vitória do Lula, foi uma vitória do Brasil, foi uma vitória da diplomacia brasileira. Não minimizando a questão interna, da questão inflacionária, mas também dizendo que teve um peso a questão do Brasil, de certa forma, peitar, né, os Estados Unidos nessa questão do tarifaço. Porque a gente pode pensar também fazendo uma análise aqui conjuntural, pessoal, que praticamente os demais países, nessa lógica, muitos acabaram obedecendo ao tarifaço. Né, Lucas, que apareceu aqui na imagem. É muito interessante que outros países, como, por exemplo, os países da União Europeia, praticamente falaram ok para o tarifaço de Donald Trump, não bateram de frente com Donald Trump. Né? Até muitos criticaram a Ursula, né, a responsável pela União Europeia. Né? Já o Brasil não teve essa mesma perspectiva, não teve essa mesma lógica. Certo, pessoal? Outro ponto que eu acho importante aqui chamar a atenção de vocês, pessoal.
nesse segundo tópico desse slide. Outras mudanças significativas são o aperfeiçoamento das telecomunicações em tempo real e pelo advento da globalização econômica, fluxo de capitais. Esses pontos são importantes, pessoal. Fluxo de capitais, mercadorias, transações econômicas e etc. Né, pessoal? Essa é a característica desse mundo pós-Guerra Fria, que eu acabei de falar para vocês, né, sobre as forças centrípetas da globalização. Então, pessoal, quando perguntarem para vocês, vocês forem escrever um texto, um ensaio, um artigo, sobre um pouco dessa característica das forças centrípetas da globalização, é basicamente sintetizado nessas perspectivas das telecomunicações e principalmente da globalização econômica em relação ao fluxo de capitais, mercadorias, transações econômicas, e um pouco nesse mundo que nós estamos vivenciando hoje, também no século XXI, principalmente em 2025. Provavelmente as cadeiras que vocês fizeram de economia, elas retratam um pouco dessa característica. Um pouco do que eu também ilustrei, né, pessoal? Lá na disciplina que vocês cursaram, a primeira disciplina que vocês cursaram comigo, Introdução às Relações Internacionais, quando eu digo que praticamente o mundo está conectado, né? Aqui fazendo aqui um compartilhamento em relação à revista Interação, né? Vocês já estão bastante familiarizados. É muito legal, pessoal, quando eu fico acompanhando os leitores de diversas partes do mundo tendo acesso à nossa revista. Veja que coisa curiosa, né, pessoal? Esse papel da internet, esse papel das telecomunicações, esse papel de como que é uma grande arena global, né? E às vezes, como, por exemplo, a gente acompanha jornais, noticiários internacionais, de fenômenos internacionais, a gente conhece essa informação, ou tem acesso a essa informação, praticamente em tempo real. Veja, então, como que esse mundo das relações internacionais, esse mundo pós-Guerra Fria, vai ficando cada vez mais antenado, sintonizado, ligado, né? Isso é um pouco dessa característica desse mundo globalizado, cada vez mais globalizado, não somente numa perspectiva econômica, mas a gente pode pensar em diferentes perspectivas também, como acabei de assinalar. Por exemplo, para quem gosta, não sei se vocês falam ou pesquisam sobre isso, migrações, né? Também é o fluxo de pessoas saindo das suas localidades, muitas vezes por crises que acontecem nos seus respectivos países, e essas pessoas praticamente são obrigadas a se retirarem dos seus países e buscarem, então, outros locais. E aí gera toda essa discussão que nós temos hoje em dia, né, pessoal, que vem ganhando contornos dramáticos, né? Países que são contrários a essas migrações, que criam legislações cada vez mais draconianas para impedir esse fluxo migratório. Então, é muito curioso isso também, né, pessoal? Não é novidade os estados tenderem a barrar a migração, mas cada vez mais a gente vai vendo novas ondas desses estados, principalmente os países europeus e os Estados Unidos, de tentarem conter esse movimento migratório. Você vê também uma coisa curiosa, né, pessoal? Aqui no Brasil, estados mais próximos da Venezuela, onde há um movimento muito de xenofobia em relação aos venezuelanos. Olha que coisa curiosa, pessoal. Um dado político nesses estados, que não vou aqui denominá-los, não vou citá-los, a votação do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, inelegível e preso, foi votação, assim, muito superior em relação ao né? Então, veja que coisa interessante essa questão do próprio discurso xenófobo, desse discurso anti-Venezuela. É muito interessante também observar essa questão, pessoal, essa variável, né, em relação a esse ponto, né? Mas é também muito importante a gente chamar a atenção desse mundo pós-Guerra Fria, não só a perspectiva da globalização econômica, mas também relativo ao fluxo migratório. Então, aqui, pessoal, novamente reforçando, reiterando, a emergência dos chamados temas globais, né, pessoal? O narcotráfico, tema extremamente importante, né, pessoal? Muito importante nos dias atuais. Vejo que nesse ano de 2025 esse tema ganhou cada vez mais relevância. Desculpem, pessoal. Não só aqui no Brasil, mas também para os próprios Estados Unidos. Vejo que o governo de Donald Trump praticamente agora criou um novo rótulo político, né? Denominando entidades de narcotraficantes como
entidades terroristas. Então, agora, narco-terroristas, né? É o rótulo político que Donald Trump praticamente agora está associando. Então, é um fenômeno, assim, muito atual, fenômeno muito relevante. Até quando a gente vai fazer pesquisas sobre a questão do tráfico de drogas, né? Dos principais comércios, ilegal, evidentemente, do mundo, né, pessoal? Então, é um tema muito importante. Eu até comentei na semana passada com o Guilherme e com a Eduarda, que aqui no nosso curso de Relações Internacionais, infelizmente, nós não temos um profissional, um professor ou uma professora que trata desses temas mais emergentes, sistemas globais mais emergentes, né, dos dias atuais, né? Claro, um dos sonhos aqui do professor José Renato, né, de tentar buscar a melhora do nosso curso, significativa da qualidade do nosso curso, pensar, por exemplo, um docente ou uma docente que trate desses temas com muito mais vigor, que tem uma agenda de pesquisa voltada para esses temas, né? Esses temas mais atuais dos temas globais, né? Por exemplo, a questão também ambientais, né, pessoal? Nós tivemos agora há pouco, né? Já está no seu desfecho a COP, né? COP 30, né? O tema ambiental hoje é um dos grandes temas das relações internacionais, pessoal. Um dos grandes temas das relações internacionais. Até muitos autores dizem que está entre os 3 temas principais, né? Além dos direitos humanos, que também é um dos grandes temas das relações internacionais nos nossos dias atuais. Praticamente não tem como, né, pessoal, a gente promover uma semana acadêmica, a gente promover um simpósio, um grande evento de relações internacionais, em que não seja contemplado os direitos humanos. Não é verdade, pessoal? Nós temos, por exemplo, o professor Posati, que praticamente é um grande especialista que trata desse tema nas cadeiras dele. Então, veja, esse é um ponto muito importante. E aqui, pessoal, eu destaco para vocês que nesse mundo pós-Guerra Fria, muitos desses temas globais atuais, esses grandes desafios das RI, já exibem ações coordenadas entre os atores do sistema internacional. Novamente, fazendo aqui um merchan da minha revista Interação. Porque o primeiro dossiê 01 para 2026 é sobre o tráfico de pessoas, pessoal. Uma problemática muito grande nas relações internacionais, né? Às vezes é um tema muito assim, não é tratado com tanta relevância, mas é um tema super importante, pessoal. O tráfico também de pessoas é muito grande, é um comércio ilegal muito grande, ao lado também do comércio de armas e principalmente o comércio de drogas ilícitas, né, pessoal? E veja, o que eu digo aqui, que tanto os Estados como outros atores devem atuar nessa cooperação multilateral. Um pouco do desafio hoje do mundo pós-Guerra Fria, que na era bipolar, às vezes somente os Estados tentavam resolver as suas próprias questões internas ou questões externas. Mas vejo que hoje, para tentar solucionar ou tentar resolver essas problemáticas, exige-se, né, uma cooperação multilateral. Os serviços de inteligência têm que estar sintonizados, as informações têm que ser compartilhadas. Vejo que muitos desses desafios atuais exigem, então, cada vez mais o quê, pessoal? Como que a palavrinha mágica que a gente usa das relações internacionais para tentar resolver essas grandes questões globais? A interdependência, né, pessoal? A interdependência dos Estados. E não somente entre os Estados, os próprios atores não estatais. Vejo que a COP30, lá não temos apenas representantes dos seus respectivos Estados. Há vários atores, né, ligados a organizações internacionais e ligados principalmente a atores não estatais, as forças transnacionais. Veja como esse grande evento, né, ele tem esse caráter multilateral, uma proposta multilateral de tentar resolver principalmente a questão do aquecimento global, essas questões ambientais. O Brasil, a gente não pode perder isso de vista, sempre teve um papel muito ativo e proativo. Normalmente voltou, né, nessa gestão do Lula 3.0. Até chama aqui a atenção, né, já que vocês estão acompanhando, semana de TCC, né, aqui no nosso curso, né, alguns dos temas que nós temos aqui tratam sobre também esses grandes desafios, esses temas globais, principalmente relativo às questões ambientais. Vamos prosseguir aqui, pessoal. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Não, professor, para mim estou tudo tranquilo. Beleza, então, Lucas. Muito grato. Então, aqui, meus caros internacionalistas, um ponto importante, né, que foi o que eu também já tinha falado, fazendo aqui uma amarração sobre a perda gradativa da importância dos Estados nacionais frente a agentes não governamentais, tanto de movimentos ecológicos, tanto também de organizações criminosas.
Não é verdade, pessoal? Então, muitos desses temas que acabei de citar, do narcotráfico, das questões ambientais, das questões dos direitos humanos, agentes não governamentais tendo cada vez mais relevância. Isso é um ponto também muito importante. Por exemplo, os grupos terroristas, que ganharam muita força, principalmente depois do 11 de setembro, muitos deles ligados, então, ao fundamentalismo islâmico. E o Joseph Nye, dizia que era a privatização da guerra, a privatização da guerra, desse crescimento cada vez mais desses atores não estatais. E é até muito curioso, pessoal, quando tem os atentados do 11 de setembro, que gera todo aquele pânico e terror nos Estados Unidos, o próprio presidente Bush ficava se perguntando, afinal, para quem que a gente vai declarar guerra? Contra a Al-Qaeda. Mas a Al-Qaeda está localizado onde? Quem que é a Al-Qaeda? Quem faz parte da Al-Qaeda? Como identificar esses atores não estatais? Eles não têm bandeira, eles estão em qualquer lugar, eles podem estar aqui, como estavam nos Estados Unidos. Então, veja que coisa curiosa, pessoal? Esse mundo pós-Guerra Fria, de você guerrear contra um ator não estatal que não tem bandeira, não tem país de origem, ou pode ter um país de origem, mas fica muito difícil de saber quem faz parte de determinada organização, pessoal. Então, veja que coisa curiosa que na guerra ao terror, o presidente Bush vai dizer o seguinte: a guerra ao terror não é somente contra a Al-Qaeda ou entidades ligadas à Al-Qaeda, mas é também países, olha lá que coisa curiosa, países que abrigam esses terroristas. E esses países que são o eixo do mal são países terroristas. Veja que o rótulo político ele vai sempre nos Estados Unidos sendo modificado de tempos em tempos, de acordo com cada contexto histórico. Hoje os Estados Unidos está usando desse rótulo político em relação ao narcoterrorismo. Provavelmente a gente já está mais ou menos acompanhando essas questões. Talvez ele querendo dizer o seguinte: a Venezuela é um estado que abriga narcoterroristas. Então a gente tem que guerrear contra a Venezuela. E veja, pessoal, que senadores brasileiros, deputados brasileiros, foram muito simpáticos também a essa ideia de rótulos políticos, de dizer o seguinte: narcotraficantes são também terroristas. Então, você, por exemplo, tem o filho do ex-presidente dizendo a mesma coisa, o governador do Rio de Janeiro dizendo a mesma coisa. Então, várias representações políticas de grande alcance popular, de grande alcance na opinião pública, repercutindo em relação também a essa questão de narcoterroristas. Então, essa vai ser uma grande discussão agora no final de 2025 e provavelmente também de 2026. Esse assunto vai voltar a ganhar cada vez mais a manchete dos principais jornais, dos principais noticiários. Vejo que na Câmara dos Deputados essa PL da antifacção ganhou, Então, é um tema político muito sensível, muito importante, pessoal. Prosseguindo, então, pessoal. Aqui, então, falando sobre o 11 de setembro, ele provocou considerável rearranjo nos rumos da política internacional, pessoal? Até é interessante que os Estados Unidos declara guerra ao terror e começa a criar, dentro do próprio ordenamento interno dos Estados Unidos, formas mais repressivas de combater possíveis e supostos terroristas, pessoas que foram perseguidas ao serem acusadas de fazerem parte dessa ligação com o terrorismo. Então vai criar mecanismos repressivos, mecanismos de inteligência e até ferir o próprio ordenamento interno dos Estados Unidos para combater o terror. E a opinião pública norte-americana praticamente batendo palmas para esse governo Bush. E aí os Estados Unidos declaram guerra contra o Afeganistão, os Estados Unidos declaram guerra contra o Iraque, não tem a aprovação dos membros do Conselho de Segurança da ONU, e criando toda uma situação problemática nas relações internacionais. Então, olha aqui como eu falo ali no slide, os Estados Unidos então vai combater Osama Bin Laden, vai combater a rede Al-Qaeda. Isso é muito interessante. Então, os Estados Unidos não vai ser somente fazer a supressão de organizações terroristas. Vai também entrar em guerra com o Iraque, dizendo que o Iraque abrigava terroristas, que o Iraque tinha armas químicas, que o Iraque também tinha armas atômicas. Isso, claro, desobedecendo a própria Carta das Nações Unidas. Então, veja que coisa curiosa, pessoal. O comportamento dos Estados Unidos, principalmente no governo Bush, é um comportamento muito unilateral.
que a gente está meio observando hoje no governo também de Donald Trump 2.0. Essa postura cada vez mais unilateral, sendo contrária às organizações internacionais, sendo contrária até às próprias decisões multilaterais. Então, veja que isso aconteceu com o Bush e está se repetindo, está se reproduzindo hoje no governo também de Donald Trump 2.0. Né? Então, veja momentos dos Estados Unidos durante o mundo pós-Guerra Fria, não ter um comportamento multilateral, ser um comportamento mais isolacionista, um comportamento cada vez mais unilateral, ferindo gravemente a Carta das Nações Unidas. Volto a repetir em relação a esse conceito que os Estados Unidos estão querendo criar essa narrativa do narcoterrorismo. A própria ONU critica, né, que entidades criminosas são uma coisa, entidades terroristas são outra coisa. E aqui, novamente, repetindo o que eu disse na semana passada, né, pessoal? Normalmente, as grandes potências que conseguem, ou elas tentam, e muitas vezes com eficiência, de uma forma muito satisfatória, criar rótulos políticos. Foi o que os Estados Unidos fez em relação aos terroristas, e de chamar o eixo do mal ligado, essa ligação com o terrorismo, né? E hoje, por exemplo, os Estados Unidos estão tentando criar novamente essa narrativa do narcoterrorismo. Então, normalmente, são as grandes potências que conseguem definir, né, como chamar determinados fenômenos. Volto aqui e repetir que a gente já falou isso nessa cadeira, nessa disciplina. Normalmente, são as grandes potências que dizem se é ou se não houve, se houve ou não houve genocídio. O Brasil, por exemplo, junto com a ONU, pode dizer, não, lá aconteceu genocídio. Mas, por exemplo, os Estados Unidos pode dizer, não, ali não houve um genocídio. O grande exemplo que eu sempre cito para vocês é Ruanda. Para os Estados Unidos, 800 mil pessoas mortas não é um genocídio. Né? E muito curioso também aqui, fazendo uma provocação, o próprio Putin, quando acende o poder na Rússia, ele vai utilizar dessa definição de terrorismo para também chamar os chechenos de terroristas. Os chechenos que queriam uma independência na região onde eles viviam. Veja que, então, a própria forma de combater os chechenos é chamando, apelidando, rotulando de terroristas. Isso é muito interessante, né, pessoal? Porque isso vai ter respaldo na comunidade internacional, ou não, e respaldo principalmente na comunidade civil, na população civil, ou melhor, na opinião pública dos respectivos estados. Veja que aqui no Brasil, eu imagino que o brasileiro médio aceite com muita naturalidade, aceite essa ideia de narcoterrorismo. Tenho certeza, se vocês começarem a perguntar nas ruas, fazendo uma entrevista com as pessoas vão dizer, o Comando Vermelho e o PCC são, sim, narcoterroristas. São entidades não só criminosas, organizações criminosas, mas também entidades terroristas. Eu tenho quase certeza que isso vai acontecer inevitavelmente. O brasileiro médio, a opinião pública, vai dar respaldo a esse rótulo político, né? E aí, claro, né, pessoal, esses são os nossos desafios como internacionalistas. Isso que eu acho que é muito importante, esse papel da nossa divulgação científica, de tentar trazer esses conceitos para a população civil, para a nossa opinião pública, né? Para que as pessoas saibam claramente o que é uma entidade criminosa, o que é uma entidade terrorista. Esses conceitos que a gente sempre está discutindo nas nossas cadeiras de relações internacionais. Né? Eu acho que esse papel é muito importante, não sei se vocês concordam, da divulgação científica. A gente tem que ser cada vez mais formador de opinião. Eu tenho essa visão, eu faço essa leitura. Algum comentário, pessoal? Alguma observação? Não? Tudo tranquilo, professor. Perfeito, João. Obrigado. Vamos prosseguir, então, meus queridos e queridas. Então, o mundo pós-Guerra Fria. Entretanto, ao contrário de guerras tradicionais como a do Iraque, na guerra ao terror às ações militares, o que começa a acontecer, pessoal? Ações policiais, rastreamento financeiro, colaboração, certa medida na inteligência, vão se tornar cada vez mais importantes do que ações bélicas. Chamei a atenção de vocês que os conflitos vão ser mais interestatais, mas também chamei a atenção de vocês que os atores não estatais ganham relevância. Entidades criminosas, entidades ligadas ao narcotráfico, entidades ligadas ao tráfico de pessoas, entidades ligadas ao tráfico de armas. E aí o que é necessário? A cooperação multilateral, como já tinha dito para vocês. Então é fundamental a construção desses canais de cooperação
multilateral. Então, muitos desses temas globais, como já tinha chamado a atenção de vocês, mas principalmente ligado a entidades criminosas, não podem ser resolvidas somente, exclusivamente por o Estado, mas sim conjuntamente entre os Estados. Então, o Brasil, por exemplo, tem que entrar em contato com o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos para tentar conter entidades criminosas, entidades ligadas, por exemplo, a esses 3 tráficos que eu acabei de chamar a atenção de vocês, de armas, de pessoas e de drogas. Né? Então, isso também é um dos grandes desafios, né, desse mundo pós-Guerra Fria. Né? Essa busca, essa construção de canais de cooperação multilateral, pensando principalmente nessa questão relativa à inteligência. Então, a BIM não pode operar somente no contexto interno, ela tem que tentar maximizar suas ações combativas de inteligência, no rastreamento financeiro, nas ações policiais, entrando em sintonia, em sinergia também com outras inteligências. Na visão de muitos autores, ainda esse comportamento é muito tímido, há muita cautela, muita reserva no serviço de inteligência em haver esse compartilhamento. Olha que interessante, pessoal, fazendo aqui uma provocação. É um tema, uma agenda de pesquisa bastante interessante, né, pessoal? É um tema, uma agenda de pesquisa muito interessante. Para quem ainda não definiu temas de TCC, imagino que a maior parte de vocês, muitos aqui já vão defender, né, principalmente o João, mas é um tema de agenda de pesquisa muito interessante, essa questão da inteligência, essa busca de cooperação multilateral, né, no combate ao crime organizado, a crimes transnacionais. Né? Esse é um ponto muito legal. Então, aqui eu reforço isso, né, que a atividade de inteligência mostra ser essencial tanto no combate ao terror, como nos demais desafios internacionais. Né? O terrorismo, o comércio ilegal de componentes radiológicos e nucleares. Pessoal, que loucura, né, pessoal? Os ex-países, os países que faziam parte da União Soviética, muitos deles têm esses componentes radiológicos e nucleares, e há tráfico em relação a isso. Né? E vejam, pessoal, qual é o risco disso? Da possibilidade de criação de armas atômicas, e dessas armas atômicas caírem no quê, pessoal? Nas mãos de entidades criminosas, de entidades terroristas, pessoal. Então, esse também é um dos riscos, né, desse tema muito curioso do tráfico de armas, de tráfico de componentes radiológicos e nucleares. É um tema que não é muito explorado, não é muito discutido, pessoal. Então, um tema também bastante interessante para ser pesquisado. Aqui, pessoal, eu trago alguns dados para reforçar essas questões dos temas globais, né, principalmente do crime organizado. Tráfico de drogas, só para vocês terem um número, movimenta centenas de bilhões de dólares atualmente em todo o mundo, com estimativas globais da ONU, Organização das Nações Unidas, apontando para cerca de 320 bilhões de dólares por ano. É muito dinheiro, né, pessoal? É muito dinheiro. E, claro, você não vai combater o tráfico de drogas, como muitas pessoas acham, matando pessoas no Complexo da Penha, né, achando que vai ali resolver essa questão do tráfico de drogas. Como acabei de dizer, como escrevi uns textos há 2 semanas atrás, né, pessoal? Esse combate tem que ser um combate inteligente, né, pessoal? Você tem que conter os recursos, não só em termos de arma, mas principalmente os recursos financeiros. Aquela questão da operação da PF em relação à Faria Lima é muito curioso. Você corta o recurso financeiro. E cortando o recurso financeiro, você limita a ação dessa entidade criminosa. Então, veja, pessoal, é um ponto muito sensível, muito delicado, que a gente tem que abrir um pouco a mente, né, em relação a essa questão. E, novamente, repito e reitero, para o brasileiro médio, a operação lá organizada, em sinergia da tropa de choque, do BOP, da Polícia Civil e Militar, lá no Rio de Janeiro, nos 2 complexos, foi bem sucedida, porque matou aqueles jovens, aqueles adolescentes, né? E foi bem sucedida nesse sentido. Como se o tráfico de drogas naquela região, ou em todo o Brasil, fosse contido simplesmente por aquela ação. Até num texto eu escrevi a respeito disso, claro, foi muito realista da minha parte, mas aquelas pessoas que morreram são apenas formiguinhas, e provavelmente aquelas formiguinhas já foram, evidentemente, substituídas, pessoal. Né? Então, a questão da inteligência nesse combate ao tráfico de drogas, e esse tema tem que ser muito mais visto de uma forma muito mais complexa do que essa forma simplista, né? Que normalmente a grande mídia e as pessoas pensam, né?
Aqui, pessoal, sobre o tráfico, o comércio de armas. O valor total do comércio mundial de armas, veja que coisa gigantesca também, pessoal, é cerca de 60 bilhões de dólares por ano, com cerca de 8 milhões, né, de dólares americanos atribuídos a pistolas, rifles, metralhadoras e munições. Então veja que também é um tráfico extremamente lucrativo, pessoal, muito lucrativo. Para quem já assistiu aquele filme fantástico do Nicolas Cage, Senhor de Armas, fala um pouco a respeito disso, né, pessoal? Também é muito interessante esse tráfico, comércio de armas, né? Também tem valores extremamente volumosos, né, como aqui eu apontei para vocês. E o último, um tema que não é muito explorado, novamente aqui fazendo um merchan da revista Interação, a primeira edição vai tratar sobre o tráfico de pessoas, que também é um comércio extremamente lucrativo. Estimativas mais recentes da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, indicam que o crime pode aumentar cerca de 150 bilhões de dólares por ano. É muita coisa, né, pessoal? E é muito interessante também que várias entidades criminosas que fazem parte desse tráfico de pessoas. Não sei se vocês acompanham esse tema, esse assunto, já leram sobre esse assunto. As mulheres, crianças, são as mais procuradas nesse tráfico de pessoas, né? Então, vejo que a questão do feminismo também pode abordar esse tema do tráfico de pessoas, principalmente que as mulheres são as mais alvejadas e as crianças também são as mais alvejadas nesse lucrativo tráfico de pessoas. Então, pessoal, veja que tema interessante, né? Vários temas que a gente pode pensar sobre entidades criminosas no tráfico de armas, no tráfico de drogas e principalmente também no tráfico de pessoas. Veja que o mundo das relações internacionais vai ganhando cada vez mais relevantes sistemas transnacionais envolvendo entidades criminosas, atores não estatais. Eu acho que essa é a grande tônica, a grande fala, né, que eu chamo a atenção de vocês nessa aula de hoje. Então, pessoal, por seu caráter sorrateiro, principalmente dessas entidades criminosas, volto a repetir e a reiterar. Somente com uma eficaz atuação dos serviços de inteligência dos diversos países, havendo essa troca de informações, que essa questão vai ser resolvida. Então, é fundamental a cooperação entre os Estados. Veja, pessoal, que esse mundo pós-Guerra Fria, ele exige cada vez mais o quê? Cooperação entre os Estados. Exige cada vez mais multilateralismo. Não tem como o mundo fugir disso. É praticamente uma tendência inexorável. Né? E aí eu volto a repetir aqueles conceitos do início do nosso encontro de hoje. Né? As forças centrípetas da globalização. Esse desejo de multilateralismo, de cooperação entre os Estados, principalmente no que concerne ao serviço de inteligência. Até na própria questão do terrorismo. O combate ao terrorismo tem que haver também essa sinergia, essa cooperação entre os serviços de inteligência de todo mundo. Né? Isso é também um ponto muito importante. Aqui, então, né, pessoal, após os atentados do 11 de setembro, a troca de informações entre agências estrangeiras permanece bastante esporádica. Nós temos nos Estados Unidos seus parceiros do Pacto UNCUSA, né, que é os Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, e o chamado G5, Reino Unido, Espanha, França, Alemanha e Itália. São algumas das entidades, grupos, né, formados entre esses respectivos países, que tenta haver essa sinergia, essa cooperação, principalmente no serviço de inteligência, principalmente no que tange a redes terroristas, né, ao combate ao terrorismo. Né? Esse é um ponto também bastante importante. Aqui também eu chamo a atenção de vocês essa preocupação que alguns estados têm em relação ao aumento, né, do contrabando de materiais radiológicos e nucleares, né, substâncias como o estronço 90, o césio 137 e o plutônio, principalmente o plutônio, que é passível de ser usado na fabricação de armas atômicas. Né? Tem até um filme, provavelmente vocês não assistiram, mas é o chamado Pacificador, que é com o George Clooney, né, e a Nicole Kidman, que fala um pouco dessa questão, né, do tráfico de materiais, contrabando de materiais radiológicos e nucleares. Veja como que até o mundo cinematográfico, né, esse mundo da sétima arte dos Estados Unidos, tratam
direto ou indiretamente desses temas globais, né? De atores também que fazem parte do serviço de inteligência, que fazem parte do Exército, das Forças Armadas dos Estados Unidos, combatendo esses crimes transnacionais. Então é interessante também falar um pouco sobre essa agenda de pesquisa desse mundo da cinematografia dos Estados Unidos, com esses novos temas globais. E até acho que vocês já estão acostumados, familiarizados, que eu sempre comento nas minhas aulas, né, tanto história das RA e principalmente história das RIB, onde os Estados Unidos vai dizendo, ó, esse é o eixo do mal, esses países são os inimigos dos Estados Unidos. Até a produção de filmes dos Estados Unidos vai modificando quem que é o grande vilão, quem que é o grande inimigo dos Estados Unidos. Então, por exemplo, para quem gosta de filmes de faroeste, quem que era o grande inimigo dos Estados Unidos, na construção dos Estados Unidos, dos filmes de faroeste? São não só os fora da lei, mas também são as populações originárias, lá nos Estados Unidos, né? Eles são os grandes vilões. E à medida que vai modificando a história dos Estados Unidos, vai modificando esse vilão. Durante o contexto da Segunda Guerra Mundial, eram os japoneses e os alemães. Eles eram o mal, né? E aí a própria ideia, né, pessoal, que é muito curioso também na nossa área de relações internacionais, ligado tanto à comunicação política, de demonizar o nosso adversário. Os Estados Unidos sempre fizeram isso muito bem, né? A demonização dos seus adversários, dos seus inimigos. Quando a gente vai para a Guerra Fria, é a União Soviética, a personificação do mal, a demonização ali é muito bem feita, essa rotulação. Termina o mundo da Guerra Fria, vamos para o mundo pós-Guerra Fria. Quem são agora os nossos novos inimigos? É o mundo árabe, é o mundo terrorista, né? Esses são os terroristas. E agora, curiosamente, né, a gente já pode ver em alguns filmes, vai se modificando essa perspectiva, né? Agora não são os japoneses, são outros orientais, são os chineses, né? Então é muito interessante como a própria cinematografia, a sétima arte dos Estados Unidos, Hollywood, vai modificando essa forma de como a opinião pública americana vai enxergando o grande inimigo ou os grandes inimigos dos Estados Unidos, né? Pessoal, 9h29, 9h30, seriam esses 14 slides, mais ou menos como eu tinha falado para vocês, esse mundo, essa visão panorâmica do mundo pós-Guerra Fria. O que é importante chamar a atenção de vocês? Diminuiu praticamente os confrontos entre estados, diminuiu bastante em comparação ao século XX. O que aumentou em grande medida? Confrontos interestatais. Vão ser confrontos que vão estar acontecendo dentro dos seus próprios países, guerras civis. Isso vai ser uma característica muito desse mundo pós-Guerra Fria. Chamei muita atenção de vocês que os temas globais, sistemas transnacionais, vão exigir cada vez mais cooperação dos estados. Chamei a atenção também de vocês nessa aula sobre os atores não estatais, que começam a ganhar cada vez mais relevância em vários temas globais. Destaquei para vocês que essa COP30, nós não temos somente representantes dos estados, nós temos representantes de várias entidades transnacionais que estão ligadas ao meio ambiente, preocupados com a questão, né, ambientais, das questões climáticas, né? Também muita atenção, esse acho que foi um dos principais tópicos que eu discuti na nossa aula de hoje, aula de encerramento da nossa disciplina, os crimes transnacionais, entidades criminosas que deve ser pensado o quê? Os estados cada vez mais cooperando uns com os outros. Eu chamei muito a atenção de vocês para essa perspectiva, que os temas globais, principalmente, exigem muita cooperação entre os estados, seja meio ambiente, seja direitos humanos, e seja principalmente no combate a entidades criminosas. Pessoal, um ponto que eu queria, para finalizar o nosso encontro de hoje, texto do Samuel Huntington, o artigo que saiu na Foreign Affairs sobre a potência solitária. Na visão do Samuel Huntington, então, os Estados Unidos vence a Guerra Fria e se torna a única superpotência no mundo restante. Nesse mundo, então, unimultipolar na visão do Samuel Huntington, o que aconteceria, como tinha dito para vocês? Vai haver potências regionais em diferentes regiões geoestratégicas. E vai acontecer o seguinte, tem a potência regional de maior prestígio e vai haver uma segunda potência que vai contrapor essa potência regional, aliando-se naturalmente aos Estados Unidos. E eu queria, então, exemplificar o que diz no texto do artigo da Foreign Affairs do Samuel Huntington, nesse aspecto, chamando a atenção de vocês. Por exemplo, na América do Sul, o Brasil é a grande potência regional. A Argentina é o segundo país.
que faz a Argentina? Ela faz um dead ego com os Estados Unidos, tentando, então, contrapor essa esfera de influência do Brasil no que concerne à América do Sul, ou vamos ampliar um pouco mais o escopo, a América Latina. Quando a gente vai para a Europa, nós temos, então, França e Alemanha, rivalizando ali quem tem maior prestígio, quem tem maior força em termos de Europa. Os britânicos sempre não atuando diretamente, indiretamente na União Europeia, como a gente pôde assistir em relação ao Brexit. Né? Mas o que é interessante, pessoal? A Grã-Bretanha, então, se aliando aos Estados Unidos, tentando contrapor essas duas forças em termos de Europa, França e Alemanha como potências regionais. Eu falei, então, da América do Sul, falei da Europa. Quando a gente vai para a Ásia, você tem, então, a China despontando com uma grande potência regional. Hoje a gente já teria que atualizar esse artigo do Samuel Huntington, né? Hoje a China já não é mais uma potência regional, é de fato uma potência global. E aí a própria discussão que eu sempre faço com vocês, já podemos chamar a China de superpotência? Sim ou não? Né? Bom, enfim, fica essa pergunta para vocês. E aí o que acontece? O Japão aliando seus Estados Unidos, contrapondo a China como potência regional. Quando a gente vai, então, para o Oriente Médio, acontece, então, também os vários atores ali regionais se contrapondo ao principal ator regional. Você tem Israel aliando seus Estados Unidos na contraposição aos países árabes. Então, seja a Arábia Saudita, seja o próprio Irã. Isso também acontece na África, né? Então, pessoal, vocês conseguiram entender esse raciocínio do Samuel Huntington, dos Estados Unidos tentando sempre interferir diretamente em cada região geoestratégica, tendo um aliado nessa parte geográfica. Então, chamei a atenção de vocês da Argentina, dos britânicos, dos japoneses, de Israel, né? Então, é bem interessante esse texto do Samuel Huntington, que ele vai verificando como é o papel dos Estados Unidos sempre tentar trazer um aliado ou uma série de estados para contrapor essa potência regional de maior prestígio. Ficou claro, pessoal, nesse texto do Samuel Huntington em relação a isso? E por que ele também chama de superpotência solitária? Porque a condição militar dos Estados Unidos era muito superior aos demais estados. É um pouco do cenário hoje em dia, né, pessoal? Já falei isso também várias vezes para vocês. Os gastos, o orçamento de defesa dos Estados Unidos é muito superior aos demais países. Em termos de militares, os Estados Unidos têm uma força militar muito superior aos demais países. Isso é indiscutível. A questão é, quando a gente enxerga nos três tabuleiros, se essa hegemonia, vamos colocar entre aspas, ela é tão preponderante. A discussão é, do ponto de vista econômico, talvez não. Talvez não. A gente já vê a China, a Índia, com muito mais força, com muito mais fôlego do que os Estados Unidos. Sem dúvida, né, pessoal? O próprio Trump, quando diz que vai fazer a América grande novamente, é essa preocupação dos Estados Unidos perderem esse prestígio mundial, essa hegemonia mundial em termos de grande força econômica, de predominância econômica. A própria preocupação dele dizer que o dólar vai continuar sendo a grande moeda corrente. Não sei se vocês se lembram, são tão nostálgicos e saudosistas na disciplina de introdução às relações internacionais, quando eu digo lá na primeira aula, vocês devem se lembrar, quando eu falava sobre os cenários estratégicos. Lembram-se disso? E eu dizia que os Estados Unidos, os geopolíticos norte-americanos, os Estados Unidos ainda se manteriam num prazo de 25 anos uma grande potência hegemônica do mundo. Né? E aí vocês devem se lembrar que ele utilizava 5 variáveis para tentar justificar a predominância dos Estados Unidos. E eu me lembro muito bem que as turmas que lá fizeram essa cadeira praticamente refutaram essa perspectiva norte-americana de consolidação de uma unipolaridade. O que de fato não aconteceu, pessoal. Nunca aconteceu essa unipolaridade consolidada. Hoje o mundo é multipolar, sem sombra de dúvida, né? E aí a tendência é de uma multipolaridade cada vez mais conflituosa, muito longe de uma multipolaridade benigna. E aquele cenário que eu tinha dito para vocês lá na disciplina de introdução às relações internacionais, que é a perspectiva meridionalista, né? As grandes potências não entrando em choque umas com as outras, mas atuando praticamente, utilizando aqui uma linguagem marxista, na periferia. Então a gente pode ver, por exemplo,
os países da OTAN ajudando, auxiliando a Ucrânia versus a Rússia. E a gente pode ver em várias regiões estratégicas em que essas grandes potências tentam atuar de um lado ou do outro, contrapondo outra potência global. Então, esse é um ponto muito interessante nesse mundo pós-Guerra Fria. Aqui o nosso desafio para a gente, então, encerrar o nosso encontro de hoje, espero que tenha sido minimamente satisfatório, em relação a quais são as potências regionais que nós temos nos dias atuais e quais são as grandes potências globais. Né? Isso é um ponto importante para a gente pensar nessa perspectiva hoje de século XXI e principalmente no ano de 2025. Então, Brasil é uma potência regional? Acho que sem sombra de dúvida. É uma potência global? Não, né? França e Alemanha são potências regionais? Sim. São potências globais? Suponho que não. Então, é bem interessante a gente pensar nessa perspectiva hoje, desse mundo pós-Guerra Fria, e eu gosto de fazer sempre provocação. Talvez a gente mudou de era durante a guerra ao terror, né? Nesse mundo pós-Guerra Fria, e essa guerra entre Rússia e Ucrânia também poderia ser uma nova era das relações internacionais. Mas cabe a vocês, meus internacionalistas, definir, né, se nós tivemos novas eras a partir do fim da Guerra Fria, nesse mundo pós-Guerra Fria. Eu acho que houve, sim, inflexões, né? Houve inflexões a partir do 11 de setembro, como eu chamei a atenção de vocês, nessa nova geopolítica que é redesenhada, que é remodulada a partir da guerra ao terror dos Estados Unidos, e o mundo também mudou muito com essa guerra entre Rússia e Ucrânia, né? A própria existência da OTAN vai continuar existindo ou não, vai aumentar o número de participantes ou não, qual que é o papel da Rússia em termos de Europa, em termos globais, né? A própria questão da China nessa rivalidade com os Estados Unidos, que a gente já visualiza desde o governo do Barack Obama essa guerra comercial entre Estados Unidos e China. E se fortaleceu no governo Trump, 1.0, ganhou mais força ainda no governo Biden e está muito forte ainda nesse governo Trump 2.0. Esses são os desafios para a gente pensar relações internacionais nesse mundo atual. E é claro, imagino que todos vocês já fizeram a cadeira, né? Alguns vão fazer a cadeira de política internacional contemporânea, né? João, Lucas, que discute praticamente sistemas mais atuais, sistemas globais da atualidade. Eu acho que é uma cadeira extremamente fundamental para pensar a atualidade de RI. Certo, pessoal? Eu agradeço mais uma vez a participação de vocês. Fiquei feliz, achei que não ia ter tanta participação hoje. Achei que ia ter uns 8, 7 alunos assistindo a aula de hoje. Fiz uma aula bem enxuta, né? Mas lançando aqui alguns temas para a gente pensar. Mas pensando aqui, pessoal, finalizando, acho que foi uma cadeira assim muito boa, né, pessoal? Discutimos vários temas da Guerra Fria, né? Fizemos boas discussões, acho que teve boa participação de vocês em vários momentos da cadeira. É uma cadeira que eu acho muito importante. O João que fez a prova, eu fiquei curioso, ele não falou nada sobre o ENAD, e isso me deixou com uma pulga atrás da orelha, né? Ninguém falou nada sobre a prova. Espero que tenham ido bem, tirado um 4, né? Eu queria falar, professor, mas eu não fiz. Não, no caso era para eu fazer, mas eu não fui fazer ontem, eu tinha um concurso. Mas eu também quero saber, os meus próprios amigos que fizeram também não falaram muito esses tonhões. Caramba, estou curioso para saber como que foi a prova, se foi difícil, foi moderada, foi tranquila, e como foi o desempenho da turma, mas ninguém falou nada a respeito disso. Vou ficar aqui na minha curiosidade, que nem do Bolsonaro, curiosidade da tornozeleira eletrônica, né, pessoal? Mas, pessoal, então foi uma cadeira, acho que bastante interessante, e eu até falo normalmente para os meus orientandos, né, que é uma cadeira tão importante, não só para fazer a prova de avaliação, né, do curso em comparação com os demais, mas também praticamente o TCC que vocês vão escolher, a gente pesquisa que vocês vão escolher para escrever durante TCC A e TCC B, sempre vai contemplar temas relacionados à Guerra Fria, o reflexo do que aconteceu na Guerra Fria. É uma cadeira muito importante, né? Espero ter aqui ajudado, contribuído com vocês. Foi uma satisfação, novamente, de vocês terem sido meus alunos. Tenho certeza que muitos aqui, o João, principalmente, não vai ser mais meu aluno, vai concluir o curso, sucesso, sempre, mas os demais sucessos, estou sempre à disposição de vocês. Tá bom, pessoal? Uma excelente terça-feira para vocês. Novamente, obrigado. Qualquer coisa, estou sempre à disposição, pessoal. Eu que agradeço, Camila. Obrigado a todos vocês
Sucesso para vocês. E os que serão meus orientandos vai ser um prazer, um privilégio. Aos demais, para vocês. Tchau. Obrigado, professor. Vou encerrar aqui a gravação. Obrigado. Tchau, professor. Obrigado. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, professor. Valeu, obrigado. Tchau, queridos, prof. Obrigada. Valeu. Obrigado. Valeu, pessoal. Tchauzinho, obrigada. Obrigado, pessoal. Valeu.